Barreiras são desafios. Talvez o maior desafio do tempo moderno seja a gente descobrir uma forma de universalizar o ensino de modo a que todos tenham acesso à educação, tenham direito a uma formação profissional. Não tem mais sentido olhar a universidade como um lugar de exclusão. Os diplomas que uma universidade dão deveriam ser simples certificados de frequência, de participação, à distância ou presencial de aulas. E uma coleção de certificados relativos a aproveitamento em testes feitos com mais cuidado. Isso é importante para todas as pessoas fragilizadas, né? Por questões financeiras, familiares, problemas de terem que trabalhar, de serem pessoas com deficiência e adultos. Isso tudo lembrando que nós vivemos numa época em que o ensino, a educação, tem que ser permanente. Nós não podemos mais raciocinar com escolas fazendo inclusive o papel do mercado de trabalho. Quem seleciona, quem escolhe é o mercado de trabalho. Compete a ele, no ingresso, na pretensão de trabalhar aqui ou ali, excluir, escolher, eleger alguém. Então esse, na minha opinião, é o desafio do século XXI para a humanidade. Porque, além do crescimento enorme da população idosa, né, das pessoas com deficiência, né, e gente que em todos os cantos da Terra precisa ter uma formação profissional, precisa ter cultura. Isso é permanente. Gente, quem quer trabalhar, quem quer ter uma participação social, política, até esportiva, tem que estudar sempre, tem que ter dedicação permanente. Isso exige um novo padrão de educação. O ensino à distância é a grande ferramenta. Agora, além do ensino à distância, nós temos que lembrar, e com o ensino à distância, do potencial da ciência e da tecnologia. Ainda há pouco estava vendo filmes da Universidade Aberta, lá da Inglaterra, etc. Uma coisa fantástica, né? Então, nós temos que imaginar um novo padrão de universidade. Aquela universidade pomposa, cheia de rituais, disciplinadora, né? Isso é coisa Carlos Magno, tempo de 1000 anos atrás. E foi muito adequada à Revolução Industrial. Mas e agora? Agora nós estamos numa fase, inclusive, de mudanças. Quer dizer, trabalhos que antes eram feitos por pessoas, hoje tem máquinas fazendo, tem robôs, ou então bolsões de trabalho escravo, que infelizmente ainda existem pelo mundo afora. Então, com a ciência, a tecnologia, nós podemos imaginar um outro padrão de universidade. Universidade no sentido pleno da palavra universal, com alcance
a qualquer canto do mundo. Um crescimento da cultura técnica diário. Não há professor no mundo que domine sua matéria de forma integral. Mas há, em muitos lugares do mundo, professores, equipes fantásticas, e essas equipes poderiam gerar cursos via YouTube, filmes, DVDs, pendrive, sei lá, computador, e através deles espalhar os processos educacionais e de formação profissional. Nós vamos chegar ao tempo que nós vamos procurar numa banca de revista, numa lojinha qualquer, o curso que nós vamos querer ter. Aí você compra, sai de lá com um e-book, com uma tablet debaixo do braço e tem tudo ali, né? E o que não tiver ali dentro, você vai ter através da internet. E para que servirão as escolas? As escolas deverão ser locais de apoio ao estudante, deverão ser locais para desenvolvimento de material pedagógico e não imensos parques de estacionamento de automóveis, como a gente vê aqui em Curitiba, por exemplo. Tem escola e tem uma universidade que eu vi dizer que está comprando tudo em volta para transformar em estacionamento, tá? Porque isso dá dinheiro. A mensalidade, o aluno pode atrasar, o estacionamento não. Então, nessas condições, se o governo, se a sociedade, se a comunidade de fato tem interesse, ela tem que olhar tudo que está surgindo de uma maneira até explosiva, os meios de comunicação, processamento de dados, inteligência artificial, pesquisas e desenvolvimento, que se materializam de uma maneira até evidente nos jogos que as crianças cansam de exercitar. O que é um jogo hoje desses eletrônicos? São exercícios práticos de habilidade manual, intelectual, etc. Nada impede que jogos semelhantes sejam feitos para educar. Bem, e as universidades especiais, né? Nós temos um exemplo clássico, né? Que é a Gallaudet. Enquanto que aqui no Brasil o pessoal procura desmontar as escolas especiais, né? Nos Estados Unidos, uma universidade já vai para 150 anos, onde inclusive o prêmio, o diploma de cada aluno é assinado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, essa universidade dedicada aos surdos, principalmente, ela mostra que ela é importante, até porque ela tem evoluído, ela tem avançado, ela tem se aprimorado. Então, muitas pessoas, né, muito tipo de estudante, precisa, de fato, de uma atenção especial. Tá? E aí é o fato de criarmos universidades especiais dedicadas a pessoas com deficiência, onde tudo, desde o office boy até o professor, o maior pesquisador, todos os alunos em tempo integral se interessem por se desenvolverem e aproveitarem ao máximo tudo o que a ciência e a tecnologia oferece, inclusive com a perspectiva, em muitos casos, de correção e de reintegração plena dessas pessoas a uma sociedade convencional. Então a Gallaudet é um exemplo, é uma proposta do que nós temos. Então, a missão possível de uma universidade especial
Tem que ser criar e manter ambiente de estudos, pesquisa, confraternização e integração à sociedade externa para pessoas com deficiências adquiridas ou assim nascidas. Então, fala externa, porque o ideal não é a universidade viver para si, né? Ela não vive, ela não pode se fechar. A universidade hoje no Brasil é um ambiente fechado. Você vai a São Paulo, lá na USP, aquele povo vive num paraíso, né? Qual é a visão que aqueles alunos têm do entorno da universidade, se passa o dia num parque bonito, idílico, falando coisas difíceis? Nós temos que ter a universidade virada para fora. Agora, lá dentro, nós temos que gerar material didático, né, promocional e ensino à distância, principalmente a favor da pessoa com deficiência. Por que até essa insistência? Porque a pessoa com deficiência, ela deve ser obrigada a se deslocar em direção às escolas ou aos polos de apoio, em último caso, porque ela está exposta a uma série de violências. Nós não podemos esquecer que vivemos no Brasil. E aqui, saiu da porta da casa, você está sujeito a todo tipo de agressão, de acidente. É um pesadelo andar, viver numa cidade brasileira de médio ou grande porte, porque não há segurança, não há arquitetura, não há urbanismo, não há ambiente para as pessoas. As cidades estão sendo feitas para automóveis. Então as pessoas passam pela gente a 60, 80, 100 por hora, né, devidamente envolvidas por veículos de aço, alumínio, e se você bobear, você é esmagado ou ter um acidente muito pior. Então, nesse ambiente brasileiro, o ideal é você minimizar saídas de casa, reduzir essa exposição a um ambiente hostil, né? Até porque a gente está desarmado, o bandido está armado. Nós chegamos a criar uma legislação que favorece o criminoso em detrimento daquele que não é. Então, além disso, nós também temos que pesquisar e desenvolver soluções a favor da pessoa com deficiência. E são inúmeras, quer dizer, hoje em dia é só querer, não há problema que não tenha uma solução sensata, adequada e de baixo custo até, exceto nos casos mais graves de lesão. A pessoa com deficiência, ela vai encontrar recursos. Lógico, o governo tem que ajudar, tem que zerar impostos, tem que ser rigoroso nas normas técnicas, a qualidade, né, a padronização de certas coisas, que é um assinte à exposição, à fragilidade do comprador, do usuário. Ele está sujeito a qualquer loucura de um famoso mercado tão endeusado por economistas de terceira categoria. E a universidade também tem que interagir com autoridades para a construção de cidades e ambientes inclusivos, universais, seguros. Quer dizer, de dentro da universidade devem sair lideranças, comunicadores, pessoas em condições de falar espontaneamente em qualquer cenário, em qualquer ambiente, a favor da pessoa com deficiência. A gente fica intrigado porque, a gente frequenta universidades aqui em Curitiba. Acho que as pessoas têm medo de falar, elas se escondem, raramente a gente vê um professor de uma universidade daqui em alguma emissora de rádio ou televisão
falando sobre inclusão, falando sobre acessibilidade, falando sobre desenho universal, coisa assim. E a gente que até como autodidata e leigo acaba ocupando esses espaços que deveriam ser explorados por eles. Então nós temos desafios. É o caso da maldita prioridade do CO2, a famosa sustentabilidade que assusta tanto países hiperpovoados e hiperpoluentes. Tá? Aqui também é problema. Mas a nossa prioridade é o brasileiro, a nossa prioridade tem que ser o ser humano. Nós temos que investir na proteção das crianças, nós temos que investir na educação, nós temos que gerar, otimizar escolas, universidades e, entre elas, criar situações para uma mudança rápida, né? Produzindo algo como universidades especiais que, quem sabe, daqui a 50 anos possam até ser dissolvidas. Mas, por enquanto, elas são absolutamente necessárias para que a gente, inclusive, possa mobilizar a sociedade a favor das pessoas com deficiências, pessoas idosas, com debilitantes, etc., que a gente sempre tem que repetir, que parece que as pessoas esquecem. Então nós precisamos de uma revolução na educação. Né? A evolução está lenta demais. Né? A legislação foi feita há mais de 10 anos, já foi regulamentada. Né? O Brasil assinou acordos internacionais e o resultado é ridículo. Quando o governo quer, a coisa é rápida. Aí falaram na Copa do Mundo, saiu todo mundo atropelando aí para desmontar, inclusive, as cidades, para viabilizar a chegada dos turistas. Esse maldito solo criado aí está destruindo e está criando um pesadelo colossal. Aqui é gozado, a gente cria o problema para depois deixar o pessoal se virar com a solução. Mas a universidade especial é um ato revolucionário, é uma maneira de enfrentar a questão da educação profissional, nível superior, e também de tornar mais confortável, mais amigável o ambiente para o estudante com deficiência. Isso ele só vai encontrar entre seu grupo, com professores especialmente treinados para trabalhar com essas pessoas. Porque o que a gente nota conversando com os professores é que raramente algum professor tem ideia do que é uma pessoa com deficiência. A menos que ele tenha algum problema em família, ele não valoriza. Até porque ele é educado para reprovar, para dar nota baixa. O professor muitas vezes é valorizado pelo sadismo que é capaz de exercitar em cima dos seus alunos. Então, nós precisamos de uma universidade especial que tem muito a fazer. Ela pode cumprir diversas funções. E é essa nossa proposta que esperamos que venha a ter sucesso. E quem fala para vocês não é um analfabeto. Eu tive uma vida profissional rica, né? Vivi diversas situações onde aprendi muito. Então, dentro do meu currículo, dentro do que eu pretendo falar, é isso que eu gostaria de dizer a vocês rapidamente.